Oi, pessoal, hoje a gente vai comentar sobre um livro incrível que é O Jardim das Cerejeiras, do Anton Chekhov. Andamos falando bastante sobre teatro nesse canal, né? Foram 3 vídeos seguidos, né? Teve ali o Exílios do Joyce, Salomé do Oscar Wilde, agora mais uma peça de teatro, só que agora estamos em território russo e não com qualquer um, com o meu russo favorito, que é o Chekhov. Então ali já vai deixando o like, se inscreve, procedimento padrão, ativa o sininho. E é isso, bora pro vídeo. Pois bem, falando sobre essa peça aqui, eu li essa peça esse ano. Eu já estava familiarizado com o Chekhov por conta dos contos dele, que, bem, praticamente toda a prosa que a gente tem dele vai ser ali como contista. E aqui a gente vai ter teatro dele, que, diga-se de passagem, é muito bom. Recomendo que vocês leiam. E assim, dos que eu li, que no caso eu só li por enquanto o Tchuvania, pra mim o que eu mais gostei por enquanto foi o Jardim das Cerejeiras. Achei uma peça muito boa, muito divertida, muito cômica e também muito crítica e também, assim, no geral gostei bastante do que eu li. Primeiramente falando que, bem, Chekhov, ele não teve ali uma carreira literária tão extensa quanto ali os seus coterrâneos e ali também paralelos escritores como Tolstói, ainda um pouco antes, mas Dostoiévski, Gogol, entre outros nomes da literatura russa. Ele não teve ali uma obra tão prolífica no sentido de tamanho. Ele não escreveu muito. Ele até dizia que ele ficou viúvo da literatura muito cedo, porque ele era um médico e ele acabou seguindo mais a carreira médica ali, que ele acabou se formando, mas nos deixou trabalhos muito bons, como a sua dramaturgia e seus contos. Esta peça aqui vai ter muita coisa ali do período histórico. O teatro do Chekhov, no geral, ele vai ali falar muito sobre o período histórico da Rússia em que o Anton Chekhov estava inserido e que ele era bastante crítico. A gente vai ter vários aspectos no qual Chekhov vai ser crítico à sociedade russa, mas principalmente ali as aristocracias em decadência, o governo, as diferentes novos movimentos de poder, como o socialismo, diversas outras coisas, também outros sistemas, principalmente ali envolvendo a, algumas mudanças também na Constituição, ter várias coisas envolvendo a lei e a decadência e também o certo isolamento da Rússia contra os outros países, mas ao mesmo tempo toda essa dependência também da Rússia dos outros países, em vários sentidos, economicamente principalmente, e também esse negócio da cultura russa ainda não era tão valorizado nessa época, apesar dos seus autores serem geniais, ou eles eram apropriados por outros lugares e saíam da Rússia, praticamente, ou eles ficavam ali, os novos, com certo potencial, acabavam abraçando completamente a cultura de outros lugares e abandonavam o seu berço real. Pois bem, mas qual é o enredo do livro? A gente vai acompanhar aqui o retorno de uma família russa para os territórios ali do país, ali mais ou menos no fim da gleba, que vai ser algo muito importante nesse contexto histórico, porque o que é a gleba? A gleba era basicamente o sistema de escravidão na Rússia, que era o sistema dos servos, que, bem, qualquer pessoa que tivesse terras poderia ter servos. Não era exatamente escravidão, porque os servos não estavam nas mesmas condições que um escravizado convencional, mas era um trabalho não remunerado obrigatório. Então, é praticamente uma escravidão um pouco mais moderada, mas ainda assim desumana. Não só isso, como a Rússia estava passando por uma grande depressão, muitos ataques terroristas e revoltas contra o czarismo, e, bem, esta família acaba retornando ali para suas terras natais e voltam ali para um terreno onde eles
costumavam morar. Nós vamos ter ali a nossa personagem principal, que é a Lyuba. Caso, bem, eu não vou tentar pronunciar todos os nomes russos e suas 1500 variantes em cada história diferente, mas enfim. A Lyuba volta ali com alguns parentes que ela estava, como as duas filhas, e encontra várias pessoas nesta residência em que ela passou toda a infância, e esta residência, esta terra ali é bem mais velha do que ela, pertence à família já faz um bom tempo. Muito das histórias russas que se passam nessa mesma época quase sempre são sobre famílias abastadas indo à falência por conta dessas mudanças sociais bruscas que estavam ocorrendo na Rússia nesses tempos. E como já é de se esperar, o motor dessa história vai ser um jardim de cerejeiras. Basicamente é parte desta propriedade e algo muito querido ali pela família, pela Lyuba, pelo seu irmão, pelas suas filhas, Varia e Anya, e bem, praticamente todos os envolvidos na história da família e da propriedade, mas que por conta de severos problemas financeiros que eles estão passando, uma das coisas que mais vai acontecer nesse livro vai ser os personagens pedindo dinheiro emprestado um para os outros, porque os caras não têm um trocado no bolso. Então, acaba sendo inevitável eles tendo que tomar alguma medida para conseguir dinheiro. Eles atentam ali pedir de parentes distantes, conseguir algum empréstimo, porque eles estão voltando de Paris. Esse voltar de Paris também tem muito a ver, porque a Rússia estava sempre ali aclamando outras culturas próximas europeias, principalmente a França. Um romance que trata muito bem isso é o Ana Karenina, inclusive, mas não só ele, vários escritores russos vão estar várias aclamadas e bastante ênfase na cultura francesa. Não à toa muitos romances eram escritos direto em francês ou punham várias referências em francês. E bem, eles vêm de lá porque aconteceu uma grande tragédia envolvendo a vida da Lyuba e uma tentativa de amor que ela acaba perdendo. Ela desacredita completamente, várias coisas acabam voltando, e por conta disso, todos esses problemas, eles acabam tendo que tomar a decisão de leiloar o seu queridíssimo jardim de cerejeiras. Nós vamos ter muito esse retorno ao passado, e principalmente ali que tem em Chekhov, a gente tem uma encarnação tão grande nos cenários que eles praticamente parecem personagens vivos e atuantes nas histórias. Não à toa tem uma frase muito famosa, que é uma alfinetada do Tolstói para o Chekhov, em que ele diz que o Chekhov não é um escritor, e sim um fotógrafo, porque ele dá ênfase, não exatamente ênfase, mas ele consegue ali transparecer e assim elucidar tanto o ambiente, parece que você está a todo momento vendo seus personagens dentro daquele ambiente, e talvez Tolstói não exatamente uma história em específico além do ambiente. Acho que o livro, além desse, que mostra isso muito bem também dele, é A Steppe. Foi o primeiro livro que eu li esse ano, inclusive. Muito bom, uma ótima novela, se vocês puderem ler aí. Tem pela Penguin, provavelmente, se não me engano. Também uma ótima história dele para vocês lerem. Bem, a partir desse centro do leilão do Jardim de Cerejeiras, a gente vai ver o desenrolar da história, em que basicamente acaba tendo meio que um prazo para eles decidirem depois para acontecer o leilão. Então tudo isso ronda com eles tendo essa decisão e inevitavelmente sabendo que, bem, não vai ter como eles sustentarem aquele jardim de cerejeiras. Vai ter as cenas ali tanto da Lyuba quanto da filha, acho que a Varia e a Anya, elas indo ali, contemplando aquele lugar, sabendo que, bom, há poucos momentos, daqui a pouco vai ser o último que elas vão poder desfrutar daquele lugar. Isso vai, na Lyuba, pelo menos, puxar muitas coisas, porque a gente vai ter várias coisas envolvendo toda aquela propriedade, e ela não quer perder, porque aquilo é parte da vida dela, e principalmente parte de coisas que ela perdeu, principalmente envolvendo o filho, que acabou morrendo afogado ali perto da propriedade. Então é basicamente uma grande prisão ao passado, permanecer com aquele lugar, mas as pessoas acabam tentando superar a dor para conseguir permanecer com o que de fato é delas, que elas
apreciam, apesar disso ser difícil e doer na maioria das vezes. E é claro que nessa mesma época a gente vai ter a chegada não só ali dos problemas sociais, mas também de filosofias ali ocidentais na Rússia. E uma das coisas que mais vai chegar e que mais vai ali causar, de certa forma, problemas na Rússia vai ser o niilismo. Acho que provavelmente um livro ali que vai mostrar muito isso. Os dois, no caso, são Os Demônios, do Dostoiévski, e eu acho que também um ótimo livro que é O Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. E nessa peça não é diferente, a gente vai ter personagens ali que estão a todo momento questionando o sentido da própria vida, ficam todo momento pensando e procurando algum motivo para continuar vivendo, estando nesse constante existencialismo sufocante. É muito bom que essas partes assim bastante críticas e profundas são intercaladas com muito humor, como por exemplo tem várias cenas envolvendo danças, ali, os personagens todos ajeitados, até ali uma partida de sinuca, onde praticamente tem gente que sabe jogar e outros que jogam mal pra cacete, e fica nessa interpelação, que o Chekhov ali, ele vai ficar abordando muito esse cotidiano aristocrata, decadente, onde as pessoas ali, mesmo sem lucro, tentam ali desfrutar das coisas, um lazer mesmo, tudo desmoronando ao redor delas. Daí isso começa a se interpelar ali no meio e também tem questões ali envolvendo as filhas, também questão ali muito grande entre os pais ali que apoiam ali os relacionamentos, entre ali sacrificar o verdadeiro amor romântico dos seus filhos por dinheiro ou posição social. Algo bastante também aparece aqui. A gente também tem uma coisa que provavelmente é a coisa mais interessante também envolvendo, que nem eu falei antes, a gleba. A gente vai ter ali a relação entre toda a família aristocrata ali decadente sem dinheiro em relação com os seus servos, em que os servos, por exemplo, o mais velho dos servos, ele acaba tratando todos com pé de igualdade, é super gentil, e mesmo ali, os que são de fato servos ali estão do lado, porque realmente criaram um laço, que acaba mesmo que mostrando que apesar das diferenças e como é mostrado ali, diferenças sociais e limitações dos servos quanto aos seus donos, eles ainda são seres humanos, considerados seres humanos, e criaram ali um laço com os seus donos. Enquanto a gente vê, que eu acho que é a melhor parte do livro, sobre a gente tem ali o leilão do jardim, todo mundo interagindo com o jardim, pensando que vai ter que se despedir do jardim, só que ninguém fica se perguntando quem é que vai comprar o jardim. E daí a gente descobre que quem comprou, ali deu o maior lance do jardim, foi o Lopatin, que ele é um personagem que ele aparece como comerciante, e sempre é mostrado que o Lopatin tem muito remorso da família da Liuba, porque os seus avós eram antes servos dela. E naquela condição ali de servos que eles estavam até a geração dele ter sido liberta e não estar à mercê ali dos antigos donos, ele ainda era dependente daquela família, porque assim como a escravidão em outros lugares, os escravizados foram libertos e não receberam condições. Ele tinha esse remorso de toda a diferença entre a família dele e a família da Lilba. Era mostrado ele que os familiares dele não podiam nem entrar na cozinha e desfrutar de tudo que tinha na propriedade, apesar de eles serem tecnicamente parte dela. E ele acabou ascendendo socialmente, ele acabou se tornando bastante abastado, e como forma de retribuição, ele quem pegou o jardim para ele. Isso acaba chocando bastante todos os personagens quando isso acontece. Aqui vou pôr a parte. Chique. Mas como foi o leilão? Conte, enfim, venha, Lilba. O Jardim das Cerejeiras foi vendido? Lopakin está. Lilba. Quem foi que comprou? Lopakin. Eu o comprei. Uma pausa. Lilba está consternada. Teria caído se não estivesse perto de uma poltrona e da mesa.
Vária tira as chaves da cintura, joga-as no chão, no meio da sala de estar e se retira. Eu comprei. Esperem, meus senhores. Faça favor, não consigo falar, que minha mente ficou confusa. Dá uma risada. Chegamos, pois, ao leilão, e Deriganov já está lá. Leonid Andreich só tinha 15 mil. Deriganov pagava logo 30, além da dívida. Estou vendo aquele negócio todo, então me atraquei com ele. Ofereci 40, e ele 45. E eu 55. Ele aumenta, pois de 5 em 5, e eu de 10 em 10. Acabou-se, enfim. Paguei 90 mil. Além da dívida, e fiquei com a fazenda. Agora o Jardim das Cerejeiras é meu, rompe em gargalhar. Deus meu senhor, o Jardim das Cerejeiras é meu. Digam-me que estou bêbado, não fiquei doido. Que tudo isso me parece apenas. Fica batendo nos pés. Não riam de mim. Se meu pai e meu avô se alimentassem dos caixões e vissem todo o acontecido, como o meu Yermolai, aquele Yermolai surrado e pouco letrado que corria descalço no inverno, como aquele mesmo Yermolai que comprou a fazenda mais bela que houvesse neste mundo. Comprei a fazenda em que meu avô e meu pai eram escravos, onde não os deixavam entrar nem sequer na cozinha. Estou dormindo, apenas sonhando com isso. Isso me parece apenas é o fruto de sua imaginação, recoberto pela treva do desconhecido. Apanha as chaves e sorri carinhosamente. Jogou as chaves. Quer mostrar que não é mais a dona daqui. Tirinta as chaves. Pois bem, tanto faz. Dá para ouvir a orquestra se afinar. Ei, músicos, toquem aí, que desejo ouvi-los. Venham todos ver Ermolai e Lopaquim desferir uma machadada naquele jardim das cerejeiras e aquelas árvores tombarem por terra. Vamos construir muitas casas de veraneio, e nossos netos e bisnetos terão uma vida nova aqui. Toca aí a música. A música toca, desabando sobre uma cadeira. Liuba chora amargamente. Fala com reproche. Por quê? Mas por que, senhora, não me deu ouvidos? Minha pobrezinha, minha boa mulher. Agora não se volta mais para trás. Passa a falar com as lágrimas dos olhos. Oh, tomara que tudo isso passe logo. Tomara que nossa vida desengonçada e desgraça, como ela é, mude logo de algum jeito. E bem, dá para ver muito bem ali a indignação e remorso do Lopak enquanto a família. E bem, a partir disso, esse é o terceiro ato. Antes acabam acontecendo outras coisas, mas a partir desse ato a gente vê os personagens ali tendo seus últimos momentos com o jardim ainda intacto. Enfim, antes a gente vai ter várias coisas, como no segundo ato, a gente vai ter uma grande questão, questionamento junto com o niilismo, e dentre outras coisas envolvendo o suicídio. No primeiro a gente vai ter bastante dessa indecisão quanto à permanência na Rússia e o desamparo da família, as desilusões amorosas da Liuba, e a partir dali, deste capítulo terceiro ato, personagens interagem e ficam completamente imersos naquele ambiente e tentam se consolar ali uns com os outros. E tem o final também que é espetacular, porque os personagens eles acabam ficando amargurados, eles ressentem tudo, mas eles aceitam, eles desapegam. Isso é basicamente uma grande história sobre desapegar, sobre seguir em frente, reconhecer os seus próprios erros, dentre muitas outras coisas. Eles acabam guardando todos os sentimentos bons que eles tinham daquele lugar e das lembranças sobre o jardim. E a Liuba e suas filhas acabam decidindo ali sair da Rússia e tomar o rumo da própria vida. E a gente tem o final que é ainda mais significativo, que todo mundo se despede, e a gente tem o Fierce, que ele é ali o vivo, o servo vivo da família mais velho daquela geração. E a gente vê que a única pessoa que sobra na casa é o Fierce, que em tese ele está liberto, só que ele a todo momento ficou preso àquele lugar, ele ficou preso àquela terra, aquele ambiente e à família de certa forma. A pessoa que juridicamente está liberta, mas psicologicamente, fisicamente, pela idade, pelo todo o ambiente que foi criado, continua preso e que, bem, trabalho e assina, em tese, continua. O último trecho que é somente do Fierce, aqui. Retiram-se todos. O palco fica vazio, ouve-se o som da chave que tranca todas as portas, depois das carruagens que partem. Faz-se silêncio, ressoa em meio àquele silêncio as machadadas surdas contra a madeira, cujo som é solitário e triste. Ouvem-se passos, é o Fierce. Assoma a porta do lado direito. Está como sempre, de paletó e de colete branco, com sapatos nos pés, está doente. Aproximando-se da porta, tocando na maçaneta. Trancado.
foram embora. Senta-se no sofá. E se esqueceram de mim. Não faz mal, eu ficarei sentado aqui. Leonid Andreevich, por certo, não vestiu sua perícia. Foi de casaco. Suspira preocupado. Não fiquei de olho nele. É mocidade verde. Murmuro algo que não se pode entender. A vida passou como se nem tivesse vivido. E deita-se. Ficarei deitado. Não tem mais forcinha, hein? Não sobrou nada. Nada. Mas você, seu pateta. Fica deitado, imóvel. Ouve-se um som distante, o de uma corda que se rompeu. Ressoa como que vindo do céu e expira tristonho. Faz silêncio. Só se ouve ao longe, lá no jardim, as machadadas contra a madeira. E a cortina desce. Enfim, dá pra entender que, em tese, talvez o Fritz tenha morrido. Ali ele era um senhor. A gente vê ali meio que basicamente toda a conexão física que poderia buscar ali a família da Lyuba, envolvendo o passado, em tese, morreram. O final acaba, de certa forma, trágico, mas também muito bonito e comedido por comédia quase o tempo todo. E muitas críticas, é claro. Enfim, esse foi um livro que eu gostei bastante. Eu acho difícil que outra peça do Chekhov, apesar de eu ainda ter bastante expectativa sobre outros trabalhos dele que eu não tenha lido, superem esse daqui, porque esse daqui realmente foi muito bom. Acho que foi o melhor conteúdo russo que eu li até agora. Acho que talvez os Irmãos Karamazov seja melhor, mas acho que até isso daqui, assim, digamos que quase nos aspectos críticos, ele é um Ana Karenina, só que não com 800 páginas. Ele tem aqui, sei lá, umas 70 e poucas. Então, assim, livro bastante curto, de certa forma, a escrita do Chekhov não é difícil. Aquele negócio, falaram muito com pouco, a vida tem que ser complicada e simples ao mesmo tempo. E é basicamente isso que Chekhov consegue fazer tanto nos seus contos quanto no seu teatro. Enfim, esse livro para mim é uma nota 10, ou talvez 11, fácil. Um dos melhores que eu li esse ano. Realmente muito bom. Então acho que o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, para não perder nenhuma notificação. Principalmente procedimento padrão de sempre, que eu já falei no início. Enfim, é isso. Valeu, beijos e até mais. Fiquem com Deus.